Fala pessoal, tranquilo? João aqui no canal JTech e hoje vamos instalar um Windows aqui no Lenovo Slim 3, versão Ryzen. Essa versão excelente aqui, só tenho elogios. E assim pessoal, eu vou explicar para vocês como deixar já o Windows atualizado, todos os drivers, nada faltando. Lenovo Vantage, tá? Que é muito importante para gerenciar o notebook, e também o aplicativo da AMD, que é muito importante aqui, principalmente para a placa de vídeo, tá? Esse notebook aqui não é meu, vou fazer um unboxing com vocês e vou deixar igualzinho o meu, tudo bem configurado, ajustado, vai ter algumas coisas avançadas também. Até se você nunca fez a instalação do Windows, você vai conseguir aqui. Vamos precisar somente de um pendrive, tá bom pessoal? Assista o vídeo completo para não perder nenhum detalhe aqui da instalação, configuração e deixar tudo certinho. Vou mostrar o upgrade, algumas opções avançadas, o que é que tá para fazer. Notebook excelente, leve, potente, carrega no USB-C. Vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Fazendo o unboxing aqui, pode ver, não tem muita coisa aqui dentro dessa caixa, viu? É basicamente mais um notebook e a fonte, tá aqui. Acho que o meu colega ele já abriu, né, para mexer. Aqui, cadê? Tá aqui a fonte, cabo de força, cadê? Deixa eu botar aqui, tá meio balançado, mas bem tranquilo. Aqui só tem e o cabo de força. Eu vou até usar o meu, não vou nem usar o carregador dele pra gente fazer a instalação. Mas ó, a fonte aqui pessoal, a fonte é de 65 de potência, não tem porque tá o negócio aqui, mas é de 65 watts de potência, suficiente para esse notebook. Inclusive você pode usar power bank, né, para carregar, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas bem tranquilo mesmo, tá? Aqui ó, notebook extremamente leve, eu acho que ele tem 1,58 kg, muito fino, aqui ó, bem fininho, né? Cantos arredondados, né? Muito bom assim para colocar na mochila, na case, né? Notebook aqui é excelente, tipo C, HDMI, essa tipo C ela carrega, ela suporta carregamento, passa vídeo, tem um HDMI, então você tem duas saídas de vídeo. Aqui do outro lado também tem entrada de cartão. Onde o botão que ele liga é aqui, tá pessoal? Meio diferente, mas notebook assim, eu tô gostando mais, né? Principalmente o notebook aí com sabor gamer. Tem essa brincadeira aí com o pessoal no grupo. Beleza, vou fazer a instalação, ele veio com Linux. Vamos fazer aqui a instalação dele para deixar ele prontinho para você usar, tá bom? Vamos embora. Pessoal, uma dica, que comprar com Linux é mais barato, não perde garantia, pode instalar sem problemas. O meu amigo, ele comprou lá na mesma loja que eu. Eu comprei aqui, ó, vai estar aqui, mostrar para vocês, bem fácil aqui. Isso aqui, conferir produtos. Você clica aqui, ó, vai aparecer a opção aqui do lado. Eu comprei na loja da Mobcom. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, você já comprou. E ó, descendo aqui você vai ver aqui Mobcom, só que ela tem na Shopee. Vocês podem ver aqui que tá 3.349 parcelado, né? Lá na Shopee, pessoal, ele comprou, chegou bem rápido. Aqui essa primeira opção, às vezes essa segunda opção tá mais barata, tá? Então vale a pena conferir os dois. Lá na Shopee ele pegou por, acho que na faixa dos 2.800 mais ou menos. Atualmente tá 2.829. Não sei quanto é que vai estar no momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas está com cupom de R$90 e está 2.829 em 12 vezes. Chegou muito rápido e como vocês podem ver é a mesma loja, Mobcom Store, loja oficial, né? Tá com selinho de oficial. É a mesma loja que lá no Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre na época, eu comprei na Black Friday, paguei 2.649 parcelado, excelente preço. E aqui tá o mesmo preço, só que tá com Linux. E é mais barato. Você comprando com Windows vai ser no mínimo uns R$300. Mas cara, então compensa você comprar com Linux e depois formatar. Aqui no Mercado Livre vai ter a opção também com 256 de SSD. Mas se eu fosse você, pegaria mesmo essa opção aqui com 512. Né? Chegou muito rápido, 4, 5 dias para ele. Aqui no Mercado Livre também é meio rápido. Isso aí o pessoal otimizou bastante. Mas se você quiser pagar o menor preço, tem essa opção aqui à vista com 256 de SSD, mas compensa muito mais. Ontem lá no grupo eu postei por 2.729 parece. Olha só quem chegou, logo no dia que eu ia postar esse vídeo. Compramos lá na Mobcom Store, o mesmo link que eu acabei de mostrar para vocês. Pegamos ele no dia 2/2, que foi a última grande promoção aí da Shopee. Teve uns 10 cupons ativos.
aproveitamos um lá de R$ 100 e eles enviaram no dia seguinte e chegou hoje, dia 7/2, apenas 5 dias aí, desde que comprei, 4 de transporte, né? Vou deixar ele configurado aqui, instalar Office, tudo que eu vou fazer nesse vídeo aqui, eu vou fazer daqui a pouco para ele vir buscar. Já me ligou umas 3 vezes. E também já vou fazer o upgrade. Deixar aqui, ele comprou com 8, né? A gente comprou com 8. E eu vou colocar esse 8 aqui, mais 8 GB, né? 4.800 MHz. Comprei aqui na minha cidade por R$ 200. Tá ali, ó, PC5 4800. Pode ser 5600, 5200. Sempre vai operar em 4800, porque a memória que já está aqui é de 4800. Essa memória de 4800 é até mais barata, se você for ver as de 5600 é até um pouquinho mais cara. Já vou deixar configurado aqui, tudo instalado, para ele vir buscar, que ele já está ansioso que só e já vai com o upgrade, né? Então já está pronto aí para jogar o que ele quiser, já me pediu Red Dead, Cyberpunk, um monte de jogo aí. Já vou deixar tudo instaladinho aí para ele aproveitar aí nas horas vagas. Se precisar, pessoal, tá aqui a aba conferir produtos, tudo marcadinho aqui, tá os power bank que eu usei no vídeo, né? Mas tudo certinho aqui, ó, com 16 GB. Depois a gente vai falar sobre o upgrade. Mas tá aí a dica para vocês, loja Mobcom Store lá na Shopee. É confiável, pode comprar sem medo, viu, pessoal? Entrega tudo certinho, sem alteração, avaliação, pode olhar que vai dar certo. Vamos aqui para a instalação do Windows, né? E eu recomendo que vocês vão aqui nesse vídeo que eu ensino como colocar o Windows aqui, já criar, muito rápido, muito prático. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo relacionado, tá bom? Vocês vão criar a mídia de instalação, isso é para qualquer notebook. Então depois que criar daqui, vamos aqui para instalação, tá? O pendrive ele tem que ter no mínimo 8 GB, esse aqui é de 64, não precisa, pode ser um de 16, de 8. Já é o suficiente, só que não seja um pendrive muito antigo, porque se for muito antigo possa ser que não funcione. Já aconteceu relatos, alguns inscritos reclamarem disso, tá? Depois que você criar aqui, colocar o pendrive, o Windows aqui no pendrive, vamos seguir aqui para a instalação. Conectar aqui o carregador, vamos conectar aqui o pendrive. Conectar os dois, vamos ligar aqui no botão lateral dele, ele tem um botãozinho aqui lateral. Acender a luz, imediatamente fica apertando essa tecla aqui F2 para a gente entrar na BIOS, para ativar uma opção para facilitar nosso trabalho aqui. Talvez a primeira inicialização demore um pouco, vamos aguardar aqui, porque ele está fazendo toda a verificação. Se for a primeira vez que está iniciando o sistema, ele vai demorar um pouquinho, mas tá ligado aqui o notebook, tá? Já está conectado, ele vai demorar aí uns 30 segundos a primeira vez que está ligando, ó, já ligou. Vamos entrar aqui na BIOS. Aqui na aba Boot, ele já reconheceu o pendrive, tá vendo aqui? Já reconheceu, é um Kingston. E vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui da BIOS, descartar mesmo, não fiz nenhuma alteração. E vamos apertar a tecla F12, tá vendo ali o F12? Esse que tem a calculadora aqui, para a gente selecionar o pendrive. Aperta aqui Enter, aperta Enter e aperta o F12. Foi aqui para essa página, você vai apertar Ctrl Alt Del, porque acabou iniciando no Linux, né? Ctrl Alt Del. E em seguida vamos apertar o F12. Tudo conectado, vamos ligar aqui e apertar imediatamente a tecla F12, essa que tem a calculadora aqui, com já o pendrive conectado, tá? Aperta aqui, botão ligar, vai no F12 para a gente selecionar o pendrive. Pronto, pessoal, o pendrive é esse terceiro aqui. Vamos lá, selecionar o terceiro e apertar OK. Pronto, vamos aguardar aqui iniciar a instalação do Windows. Coisa muito rápida. Vocês vão ver aí que não é nada demais. Até uma pessoa que nunca fez isso aqui vai conseguir fazer tranquilamente. Deixa eu posicionar aqui. Vamos esperar aqui, tá carregando o pendrive. Quanto melhor o pendrive, mais rápido vai carregar isso aí, tá? Então, de preferência, se você for comprar um pendrive, compre um 3.0 bem rápido, que ele vai carregar aqui bem rápido. Pronto, já carregou. O touch já está funcionando, tá? Versões AMD, acontece isso com o Nitro Rise também, já está funcionando aqui o touch. Às vezes as versões com Intel tem que instalar o driver depois, ou usar um mouse, né? Deixa aqui Brasil mesmo, Brasil, avançar. Pode deixar português, marca essa opção aqui, tudo excluído, e instalar o Windows, avançar. Essa chave, depois eu passo uma dica para vocês, bota aqui, marque não tenho chave do produto, não precisa botar a chave agora, ativar. Coloca a versão Home, tá? Tem a versão Pro, não coloca a versão Pro porque ela é mais pesada, tem mais coisa, coloca a Home ou a
Essa ROM Singular, aqui, essa segunda. É a mais leve de todas, a ROM. Eu instalo em todos os notebooks a ROM mesmo. Avançar, coloco aqui aceitar. Nessa parte aqui da formatação, pronto. O disco 1, vocês estão vendo que tem um disco 1 aqui, né? Esse disco 1, pessoal, é o pendrive, não mexe aqui, tá? Você não vai nem conseguir apagar nada deles. Essa partição 0 é a do SSD. Pode apagar todas, tá? Não se preocupe, pode apagar tudo. Depois a gente... O máximo que tem aí é algumas coisas do Linux que eles instalaram. Pode apagar tudo, não se preocupe. Não precisa instalar nada no momento. Pronto, está selecionado o disco 0, deixa ele selecionado. Lembrando que aqui o disco 1 é o pendrive, tá? Disco 0 selecionado, só avançar. Pronto. Avançar, ele vai dar uma confirmação. Vamos aguardar aí alguns instantes, não estou cortando nada. Pronto, instalar. Agora só aguardar. Está em 5%. Vou deixar marcadinho aqui para vocês quanto tempo vai durar isso aí. Quanto melhor for o pendrive, mais rápido vai ser isso aqui. Mas geralmente é 1 minuto, 2, ele já vai iniciar o processo aí de instalação do Windows. Mas já está formatando, vocês viram aí que não foi nem 2 minutos. É muito, mas muito rápido. Vamos aguardar aí até finalizar o procedimento. Finalizando aqui a instalação, vai reiniciar mais uma vez e já está iniciando o Windows. Eu vou passar aqui uma dica para vocês. Vamos lá aguardar. Primeira vez que está iniciando aqui o Windows. Grande parte de todo esse procedimento, pessoal, é esperar. Tem poucos passos para fazer, apenas 3, 4 passos e você já vai ter um notebook funcional aí. E vai economizar uma grana, né? Até porque o pessoal que cobra para fazer isso aí, cobra uns 200, 300 reais. Não sei quanto é na sua cidade, mas o pessoal cobra bem caro. Primeira vez que está iniciando aqui, vou passar uma dica para vocês. Pessoal, chegando nessa parte aqui, o recomendado é a gente fazer um procedimento aqui para ele não forçar a colocar a conta da Microsoft, que foi o que eu ensinei nesse vídeo aqui, tá? Sigam esse vídeo aqui. Mas como a gente não colocou, vamos colocar depois o drive do Wi-Fi, dá para seguir daqui mesmo. Seleciona Brasil, a BNT mesmo. Pode pular aqui o layout, né, de outro teclado, não tem outro. Ele está pedindo a instalação do driver. Vamos fazer o seguinte. Vamos realmente pular aqui essa fase. Vocês vão apertar aqui Fn, Shift e F10. Vai abrir essa tela preta aqui, ó. Aí vamos colocar esse código aqui, OOBE barra invertida bypass 2S NRO. A barra invertida é essa daqui, tá? Tá aqui a barra normal e tá aqui a barra invertida. Colocou esse comando aqui, é só apertar Enter e vai reiniciar o sistema. Ele não vai forçar mais colocar o drive do Wi-Fi agora. Depois disso, vai seguir normal. Vai reiniciar aqui mais uma vez. Pronto, voltamos aqui para essa parte. Aperta assim, mesma coisa, Brasil, português, pular layout. Bota aqui marcar eu não tenho internet. Depois a gente instala esse drive aí. Eu vou deixar esse drive na descrição para vocês. Paulo, avançar. Depois ele coloca a senha. Melhor coisa é você fazer isso aqui. E aqui eu marco geralmente tudo não, tá, pessoal? Marco tudo não. Apenas obrigatórios. Não também. Não, tudo não. Depois, prontinho. Só isso e já está com o Windows. Daqui a pouco ele finaliza. Inclusive, já podia, né, ter tirado o pendrive desde aquele momento lá. Não precisa mais dele. Daqui a pouco está terminando aqui essa parte, né? Ele vai demorar alguns minutinhos e já vai aparecer a tela do Windows e a gente vai seguir os próximos passos. Que é instalar o drive do Wi-Fi, tá? Vou deixar na descrição o link para vocês. E o restante dos passos aí, que é atualizar o Windows, colocar o drive do Wi-Fi e o Lenovo Vantage, e depois vou passar umas dicas aí mais avançadas, caso você queira mexer aí algumas coisinhas, tá certo? Chegamos aqui nessa parte, é a primeira coisa que aparece e vai estar sem Wi-Fi, só tá com Bluetooth, tá? Então vamos colocar aqui o drive do Wi-Fi. O drive do Wi-Fi é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês. Quando você for criar o pendrive com Windows, você já pega esse drive, vai ser bem rápido, mas eu vou deixar aqui na descrição, vou ensinar só para vocês como é que faz. Vamos colocar aqui Lenovo Drivers, tá? Lenovo Drivers, vamos aqui na página principal da Lenovo. E vamos aqui nessa parte aqui.
Aqui a gente vai colocar o número de série. Qual é o número de série? Vou pegar aqui para vocês. O número de série, pessoal, vai ficar aqui na caixa. Aqui na caixa. O número de série é esse daqui, ó. SN, só botar aqui. PO, né? O seu vai estar diferente, né? Que é esse número de série é desse notebook. Mas é só colocar isso aqui. Eu vou digitar para vocês. Já coloquei aqui o número de série e depois é só apertar Enter. Só apertar Enter aqui, ó. Apertou Enter, já reconheceu o produto, né? Lenovo IdeaPad Slim 3. E vamos aqui em drivers e soluções. Colocar aqui no manual mesmo. E vamos baixar esse drive aqui do Wi-Fi. Por enquanto só esse. Todos esses aqui, BIOS, Bluetooth, chipset, tudo isso aqui o próprio Windows baixa, ou o Lenovo Vantage, que também vamos instalar, tá? Tá aqui, ó, baixar driver. Se selecionou, vou mostrar mais uma vez para quem não percebeu. Aqui, ó, Network Wireless. Esse tutorial, pessoal, para quem nunca conseguiu fazer, tá? Isso aí não sabe por onde vai ajudar bastante a pessoa, eu tenho certeza. Vai aqui descarregar, vai baixar, né? Vou botar na área de trabalho mesmo. E aqui, inclusive, pessoal, nessa mesma página vai estar... Não vai estar aqui não. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês do Lenovo Vantage, que nós vamos também precisar. Voltando aqui para o início, pessoal, vocês vão ver que vai estar aqui o Lenovo Vantage, ó. Lenovo Desktop Vantage, descarregar. Vai ser nesse link aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos baixar Lenovo Vantage, é muito importante. Mas por enquanto já baixei o drive, vou passar para o pendrive e seguiremos aqui. Tá aqui o drive, que eu salvei na área de trabalho mesmo. Botão direito aqui do mouse, copiar. Vamos colocar lá no pendrive. Nessa parte aqui, pode ser qualquer parte, como ensinei lá. Esse aqui são outros drives. Mas é só colar. Aqui, ó, tirar. Aqui o pendrive, colocar no outro. Deixa eu colocar aqui para vocês verem em tempo real como é simples. Isso você já pega quando você criar, tá? É mais fácil com o computador de um amigo. Aqui, ó, vai estar no DD. Que é só executar. Só executar e já vai aparecer o Wi-Fi. Por enquanto, sem o Wi-Fi, vamos precisar, é muito importante aí desse drive. Apareceu aqui embaixo. Vamos aqui apertar sim. Ok. Já deixa tudo instalado. Next. Instalar. Pode extrair também, mas vamos instalar. Instalar. Isso você pode colocar durante a instalação lá do Windows, tá? Mas aí é mais trabalhoso para quem nunca fez isso aí, tá? Mas é o mesmo procedimento, ok? Terminou aqui, pode finalizar. E já estamos com o Wi-Fi. Ó, vamos olhar aqui, conferir. Cadê? Pronto, tá vendo? Já estamos com o Wi-Fi. Vou colocar aqui a internet e finalizar. Internet conectada. Vamos aqui em verificar atualizações. Verificar atualizações. Vai baixar todos os drives de webcam, do chipset, da placa-mãe, do teclado, do touch, da placa de vídeo, do processador, de tudo. Tudo. Não usem nenhum programa para estar baixando esses drives. Os drives são os programas que fazem as peças do computador funcionar perfeitamente. Então não baixe nada externo, deixe somente aqui com o Windows Update. O Windows Update, principalmente o 11, do Windows 11, ele baixa tudo que é necessário, é essencial para o notebook. Então não precisa nenhum driver, programa externo para fazer isso. A não ser que você baixe aqui no Lenovo, no site da Lenovo, tá? Baixar esses drives aqui, que tem alguns que é bem interessante, tá? Enquanto tá baixando isso aqui, tá verificando, tem alguns que é bem interessante. Por exemplo, esses aqui do chipset, ó. Esses aqui do chipset eu vou mostrar, a gente vai conversar um pouco na parte mais avançada, mas esse notebook aqui eu não baixei nada, a não ser o drive do Wi-Fi, né, do drive do Wi-Fi, não baixei nada aqui do coisa. Tá fazendo a verificação, pronto, no exato momento aqui, olha a quantidade de driver que tá baixando. Vai baixar talvez BIOS, essas coisas, display, as coisas do áudio. O áudio já tá funcionando, deixa eu ver se tá funcionando. O áudio já tá funcionando aqui, ó, né? Mas ele vai baixar tudo mais atualizado, tudo da Lenovo, sistema, as atualizações do sistema, tudo. Você dá uma olhada aqui depois que terminar essas, nas opções aqui avançadas, ver se tem alguma coisa do Windows. Quando tem essa coisa assim de framework, eu deixo opcional, né? Não baixo não, pronto.
vai baixar todos esses drives aqui tudo e depois ele vai pedir para reiniciar uma ou duas vezes, é só aguardar. Só precisa disso, deixar aqui tudo 100%. Aqui no meu, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui no meu já está 100%. Tem só mais uma atualização, mas quando tá opcional aqui, ó, as opções avançadas, quando tá aqui tem duas atualizações. Essa aqui do Windows, quando é de Windows e opcional, eu geralmente não baixo, mas é recomendado que você faça todas as atualizações, né? Eu prefiro só as opcionais. Mas não mais, vamos aguardar aqui terminar todas essas atualizações, ele vai baixar e depois instalar. Enquanto vai estar baixando e instalando isso aqui, vamos baixar o Lenovo Vantage. Aqui no Google vamos botar Lenovo Vantage. Lenovo Vantage, você digita, bota aqui Lenovo Vantage Microsoft Store, bota Lenovo Vantage Microsoft Store. Vai justamente naquela página aqui, ó. Nessa página que vimos aqui no site da Lenovo. Ó, para vocês verem aqui, ó, é o mesmo site, o mesmo link, tá? Vocês podem conferir aqui, é o mesmo link. Vamos aqui baixar. Vamos abrir aqui, já está abrindo aqui o Lenovo Vantage. Tá verificando aqui o sistema. O recomendado, pessoal, é instalar os programas só depois aqui dessa instalação, né? Isso quando começar a piscar aqui é porque está instalando o drive de vídeo. Aí por isso que está fazendo esse piscando um pouquinho. Já mexeu aqui no brilho. Eu vou mexer aqui no brilho, aqui em cima. Aqui em cima se mexe no brilho. Olha como ficou escura a tela. Apertar aqui para subir. Tá subindo aqui, ó, o brilho máximo. Isso é porque ele está instalando tudo. Enquanto está baixando, instalando aqui o Lenovo Vantage, vamos baixar aqui o driver da placa de vídeo. Vocês botam assim, driver, e bota a referência do processador, que é o 7735HS. Digite só isso aí, vai aparecer aqui, ó, esse site aqui da AMD. Vamos baixar aqui o Windows 11, né? Windows 11, e vamos baixar essa versão aqui, ó, tá? 903 megas. Já deixa baixando aí, vai demorar um pouquinho. Um minuto já tá baixando. Aqui o Lenovo Vantage, permite a instalação. Aperta aqui OK. Bota aqui sim. Já vai instalar o Lenovo Vantage, que é muito importante. Já está finalizando aqui a instalação do Lenovo Vantage, enquanto está fazendo a instalação dos drives e tudo aqui do sistema, né? E do notebook. Tá em 13% aqui baixando, depois vai instalar e vai pedir para reiniciar. E depois disso vamos fazer mais uma verificação. Enquanto isso, você vai instalando, só instale esse essencial, tá? Os outros programas você faz quando terminar tudo. Isso aqui é a base para a gente construir todo o resto. Não faça nada além disso aqui. Já baixamos o Lenovo Vantage, o drive da placa de vídeo, né, que é um processador com gráfico integrado, já está baixado aqui. Já está baixado aqui, tudo certinho. Daqui a pouco, por último, a gente faz a instalação dele. Coisa rápida também. Depois eu vou passar umas dicas para vocês. Não precisando mais nada além disso aqui. Terminou aqui a instalação do Lenovo Vantage. Ele pede algumas opções. Eu deixo geralmente aqui desmarcado essa opção. Não precisa iniciar junto com o sistema. Compartilhar análise, essas coisas não precisa não, tá? Confirmar e continuar. Finalizando aqui, ó, vai ter todas as configurações. Aqui você pode configurar a energia, o desempenho, tudo aqui para o seu notebook. Configurar a bateria, eu recomendo que você limite a 80%, né? Para não sobrecarregar a bateria. Aqui está o modo de energia adaptável, desempenho, economia. Então você pode ajustar aí conforme você quer. Aqui vai estar atualizações do sistema. Um aplicativo excelente aí para você. Vou deixar ele fixo aqui na barra aqui embaixo. Enquanto isso, está fazendo aqui a instalação. Aqui realmente é mais demorado, mas também é só uma vez. Que você vai fazer isso aqui nunca mais. É claro que vai ter uma atualização ou outra, mas aqui também é demorado, mas também é só apenas uma vez. Terminou aqui todas as atualizações, drivers, tudo, e vai pedir para reiniciar. Aqui pedindo para reiniciar, é só reiniciar aqui e vai instalar, finalizar tudo, né? Todas as instalações do Windows, tudo. Agora é só esperar finalizar aqui, ele vai fazer tudo automaticamente. Pronto, já reiniciou aqui, vamos verificar mais uma vez. Tem que fazer esse procedimento umas 2, 3 vezes até não ter mais nenhuma atualização. Tá aparecendo que deu erro aqui, mas instalou tudo certinho. Vamos ver se tem mais alguma opcional do sistema mesmo. Então deixa aqui mesmo. Ele vai fazer a verificação, vamos aguardar aqui
ver se vai ter mais alguma atualização, se vai concluir as outras. Terminou aqui a verificação, apareceu mais alguns drivers, mas esse aqui é coisa rápida. Vai precisar reiniciar novamente, ó. Ele está pedindo para reiniciar, vamos esperar terminar de instalar essa daqui. E vai assim, pessoal, verificando os drivers até não ter mais nenhuma, ficar como tá aqui, ó, no meu, pessoal, tá aqui, ó, 100% atualizado, tá? Vamos aqui seguir, tô instalando aqui o Office para ele, para ficar tudo certinho. Tá instalando aqui as atualizações, concluído, mas vai pedir para reiniciar essa daqui também, muito importante. É só botar aqui para reiniciar. Pessoal, seguindo aqui para instalação do driver da placa de vídeo, só executar. O próprio Windows, pessoal, ele coloca um driver, deixa eu olhar aqui, só que tá bem mais antigo. Ele colocou aqui uma versão de outubro, como vocês podem ver. É uma versão mais antiga, mais genérica, mas 100% funcional. Mas é recomendado que você coloque a mais atualizada, que é a 26.1.1. Vai carregar aqui e a gente vai atualizar. Aqui as verificações já terminou, tá? No máximo vai ter essa opcional. Apareceu umas 2 ou 3 aqui, ó. Mais uma de drive aqui também. É importante você fazer a instalação dessa daqui. Eu acho que talvez nem precise reiniciar. Terminou aqui a instalação, essa daqui é opcional. Eu vou nem instalar, essa parte do Windows Update já está pronta. Vai aparecer aqui para atualizar, aceitar, verificar a instalação expressa e depois é só aguardar. Tempo restante aqui uns 3 minutos, mas no máximo 1 minuto está terminando aqui. Terminou aqui a instalação, é muito rápido, 1 minuto já terminou aqui. Ele vai abrir o próprio aplicativo da AMD, você pode dar uma otimizada, daqui a pouco eu mostro para vocês uma parte mais avançada. É muito rápido e já está pronto praticamente o notebook. Instalou o Windows Update, o Lenovo Vantage, ó, vai pedir aqui para reiniciar, vamos reiniciar, né? E está finalizado, e o drive da AMD. O resto é uma otimização ou outra, mas para você que vai usar só para trabalhar, vai estar tranquilo. Outra dica, se você vai jogar, principalmente com esse notebook, eu estou zerando Kazan aqui no Lenovo Slim 3. E não é um jogo leve, tá? Kazan, mas rodando em 60 FPS estáveis. E o Kazan tem um gerador de quadros, então estou jogando tudo. A dica é o seguinte, pessoal. Coloca aqui em jogos e vá aqui, ó, no modo desempenho. Ativa esse modo desempenho. Geralmente vai estar aqui no padrão, você pode botar até no qualidade. Mas eu estou colocando aqui no modo desempenho. E aqui na aba desempenho, vá aqui em ajustando e tem aqui esse otimizador de memória. Por padrão vai estar produtividade, aí você coloca jogos, tá bom? Vai pedir para reiniciar, é só reiniciar e já vai estar funcionando. Esse aqui faz diferença, tá? Esse aqui eu não vi tanta diferença, mas se tem essa configuração deve fazer, né? Resolvi mostrar rapidamente aqui como é o upgrade, já que a grande maioria vai comprar com 8 GB de RAM, né? É o seguinte, ele vem com 8 GB, é só abrir aqui, tocar aqui. Lembrando que eu tô com a mão seca, não tô com a mão molhada, suada, né? Se você tem sudorese, é melhor você desconectar esse cabo aqui da bateria. Só para garantir. Como eu tô acostumado a fazer isso, o upgrade de RAM é bem tranquilo, eu tiro assim mesmo, tá? Mas se você não tem costume, é muito trabalhoso tirar esse cabo e colocar novamente. Só coloca a RAM e fecha a tampa logo para não ter risco nenhum, tá? Sobre o parafuso, pessoal, são 7 parafusos na tampa. Depois é só passar uma espátulazinha assim, abrindo o cantinho, vai passando de um lado para o outro e vai sair. A diferença é que o parafuso é Torx, ó. Ó como ele é diferente aqui, ó. Torx. Eu usei até esse kit de chave que eu tenho. E ó como é diferente, parece uma estrelinha, né? O Philips você não vai conseguir tirar não, são 7 parafusos apenas. E essa memória aqui eu comprei por R$300, 16. Ela é 5600, mas ela vai trabalhar em 4800. Não adianta colocar, não vai subir clock. Até porque a memória que tem soldada, ela tem 8 GB soldada e um slot livre, né? Então não adianta colocar memória. E a de 4800, se eu fosse comprar, é até mais barata. Mas eu comprei essa de 5600 mesmo, o próprio sistema ele vai rebaixar para 4800 e vai funcionar perfeitamente tranquilo. Você pode botar até de 5200 também vai funcionar. Quem pegou essa memória aqui aproveitou, viu? Saiu por mais ou menos R$300 na época, 16 GB. Hoje tá R$1000. Então compensa, bota mais 8 você encontra por R$200, 250
Na OLX mesmo, compra usada, que o pessoal tem a roda, a de 8, a de 16 aí realmente é mais cara. Mas com mais 8 tá bem tranquilo, tá bem servido. Você vai conseguir fazer tudo que você quer, jogar qualquer coisa. Dificilmente o jogo, na qualidade mais baixa, ele vai consumir mais 16 GB. Para fazer o upgrade, é só encaixar aqui, ó. Encaixa aqui e vai aqui para baixo. Acabou-se. Depois é só reiniciar. O SSD, ele já tem esse de 512 aqui, nesse slot, e vai ter um slot mais aqui. Lembrando que é um slot 2242, ele é um pouquinho menor. Você encontra também, é difícil de achar esse SSD, mas ele pelo menos tem essa opção, né? Não é só um slot, né? Mais difícil, mas você encontra. Principalmente se você precisar 512 de 1 TB, é um pouquinho mais difícil. E a bateria de 50 Wh dura bastante aí, a depender do que você vai estar fazendo, vai durar tranquilamente aí umas 10 horas se for algo bem leve, até porque notebook muito econômico. E o sistema de refrigeração tá ótimo aqui para um consumo de 25 watts mais ou menos, a gente viu nos testes. Mas, na verdade, eu vou postar para vocês ainda os testes em jogos, né? Se você acompanha aqui o canal, já viu os testes. Tá bem tranquilo, por isso que ele é tão frio assim, tem um heat pipe bem grosso. Vai ter a refrigeração aqui nos VRMs e tudo certinho. Fazendo aqui o upgrade de RAM, vamos lá na BIOS que tem um detalhe muito, mas muito importante. Só colocar a tampa aqui e a gente vai fechar. Só apertar aqui o botão, já vai ligar e fica apertando o F2. Fica aqui apertando F2. Vamos lá também, pronto. Chegou aqui na BIOS, pessoal. Na parte aqui de configuração, vai estar aqui, ó, esse uma Frame Buffer. Essa configuração aqui, ela vai dedicar a parte da memória RAM como se fosse memória de vídeo. Com 8 GB de RAM, aparece a opção aqui 512, né? Vai estar 2 GB, aí você coloca 512 se for com 8 GB de RAM, for para um uso leve, cotidiano, você deixa aqui em 512. Porque se for uma atividade mais básica, pessoal, você está trabalhando, estudando, vai sobrar só 6 GB para o sistema, né? E 2 GB vai estar lá dedicado sem uso, então deixa aqui 512. Agora, se você fez o upgrade de RAM, que é principalmente para jogar, aí você coloca aqui 4 GB, tá? Dedica aqui 4 GB. O meu aqui tá com 24, então vai ter 20 GB para o sistema. Se você tiver com 16, né, vai ter 12. 12 é mais que o suficiente para qualquer coisa. E o jogo aqui vai ter dedicado. Isso aqui faz diferença. Em breve eu vou postar alguns testes aí para vocês. Colocou aqui 4 GB, é só apertar F10. Aperta F10 e ele vai salvar e confirmar. Salvou aqui, ele já vai para o sistema, já está carregando e já salvou a configuração. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado aí a formatar o notebook. Foi algo bem simples. O drive do Wi-Fi eu vou colocar aqui na descrição, tá? Para você, para facilitar. Façam parte lá do grupo de promoções. O link, o QR Code vai estar aqui na tela para você escanear e vai diretamente lá para o grupo. Porque quando aparecer a promoção dele, eu vou postar aqui para você aproveitar, tá? Mas não esqueçam, vai estar aqui na aba conferir produtos, os links mais baratos. Não esqueçam de pegar os cupons aqui na descrição, porque tem cupom todo dia, então com certeza você vai economizar aí, principalmente aí comprando na Shopee. Beleza, pessoal? Valeu, se inscrevam para a gente bater a meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado por tudo, deixa um comentário se tiver alguma dúvida e até a próxima. Vamos aqui aproveitar essa máquina aqui, econômica, potente e muito boa. Eu vou fazer um vídeo aqui dedicado sobre ela. Até a próxima, Salvamento Brasil.